Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como você pode fazer para encontrar artigos científicos para você usar como base no seu estudo. Bom, vamos lá. Como você sabe, cada pauta que nós fazemos aqui vai de encontro com a necessidade, né, das pessoas que vão colocando aqui dúvidas para a gente, deixando os comentários. E a gente viu que uma grande dúvida é onde encontrar os materiais científicos, né, que possam servir como base. Existem alguns critérios que você tem que levar em consideração antes de escolher os materiais. O primeiro deles é a acessibilidade. É importante que você tenha todo o material que você usou para a base do seu material, para base do seu estudo, em PDF ou em livros físicos, né? Dependendo ali do seu tema, do seu título, de como você está levando a linha do seu projeto, se é um artigo científico, se é uma dissertação, se é uma tese, uma monografia. Tudo isso vai depender da escolha da sua referência bibliográfica, ou da sua teoria, ou do seu marco teórico, no sentido de sustentação, e até mesmo para você fazer análise dos dados, caso o seu material exija esse tipo de tópico. Então, além desses materiais terem que estar disponíveis na íntegra em PDF, você pode ter alguma exigência com relação à base de dados usada. Então, você tem bases de dados gratuitas e públicas que você consegue acessar de forma fácil, como, por exemplo, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma base de dados que você consegue coletar materiais científicos na íntegra e de forma gratuita. Então, basta você ir lá no Google Acadêmico, clicar o tema que você quiser, ou digitar o tema que você quiser, e vai ter uma série de materiais que você pode coletar. Além disso, no Brasil tem a Cielo, que não tem todas as áreas de atuação, também tem uma base mais um pouco limitada, mas também são artigos que você consegue coletar gratuitamente. Então, se a sua preocupação é materiais bons, primeiro que esses materiais têm que ser científico. Eu apoio a iniciativa do conhecimento científico aberto. Então, eu com certeza iria primeiro para a base de dados da Google Acadêmico e depois da Cielo, que são bases científicas abertas. Algumas instituições no Brasil, especialmente as instituições públicas, possuem assinaturas de bases de dados fechadas, bases de dados internacionais fechadas. O que significa? Significa que o governo, que nós, né, com os nossos impostos, pagamos, tá? Uma parte dos recursos da educação é pago para essas bases de dados para que a gente possa acessar o conhecimento científico. Existem alguns critérios. A maioria desses materiais estão em inglês e essas bases de dados são restritas. Então, algumas faculdades você consegue pesquisar só na própria faculdade, algumas você consegue ter a senha e pesquisar em casa, depende ali do tanto que a instituição investiu nessas bases de dados fechadas. Porém, material científico é material científico. A gente não pode dizer que porque está numa base de dados fechada é melhor do que uma base de dados aberta. Muito pelo contrário. Os materiais que estão em bases de dados abertas mostram que os pesquisadores, enquanto cientistas, se preocupam com uma sociedade melhor, se preocupam que existe a necessidade do conhecimento científico ser acessível, ser aberto. Aí vem a questão, mas como eu vou saber se eu não tenho parâmetro para mensurar a questão do artigo científico, da revista, como que eu posso fazer na hora de fazer minha coleta? Por exemplo, se você é da área da saúde, ou até algumas áreas das humanidades que envolvam a coleta de alguns materiais da saúde, você consegue encontrar na PubMed, por exemplo. A PubMed é uma base de dados gratuita na questão do acesso. Você não precisa fazer nenhuma senha, não precisa ter nada em especial. Você consegue digitar pela internet, pesquisar normal. Só que existem revistas que disponibilizam os materiais na íntegra e existem revistas
que te direcionam para você pagar um valor. Mas na PubMed você consegue uma gama de materiais híbridos, ela trabalha no hibridismo nessa questão, que você acessa o resumo, alguns até conseguem o artigo HTML pela base de dados, mas ele te joga para a revista, e aí você consegue mensurar o que é bom para você. Vamos pensar assim, tá? Ok, cheguei nessa base de dados, ou na Google, ou na PubMed, e tenho ali os materiais. Como eu posso saber quais são os melhores? Eu diria que para o tanto de informação que nós temos hoje disponível, é uma informação que eu sempre repito. Há 2 anos atrás, mais ou menos, em 2019, no último congresso que eu fui da ABEC, a média de publicação era um artigo a cada 30 segundos no mundo. Hoje, a gente está estimando que seja um artigo a cada 15 segundos publicados, o que significa um excesso de informação. Ao invés, então, a grande tendência de você olhar para o artigo é que, antes de tudo, você olhe para os autores. Existem autores que, quando assinam um material, independente da ordem de participação, significa que aquele material carrega a experiência, carrega o renome, carrega várias questões que com certeza você vai acabar optando, independente de onde que o artigo esteja. Pode estar na Google, pode estar num blog, pode ser uma reportagem, como por exemplo, se você for citar um artigo do Habermas, por exemplo, você não vai dizer que esse artigo não é bom de acordo com a revista ou de acordo com a base de dados. Então, por sua vez, as revistas e as bases de dados, elas veem aquele material, elas também algumas consideram os autores, mas a maioria a gente faz a análise e a revisão por pares, são as cegas. Então, quem está avaliando não sabe quem são os autores. Mas um artigo de autores conceituados, independente de onde eles estejam, são artigos, são falas, são resultados que você pode apresentar. Eu citei, por exemplo, o do Habermas. Eu tenho um artigo fazendo teste com pessoas sobre inteligência emocional e eu tenho o Goleman assinando o artigo, independente de onde esse artigo esteja. Pode estar num blog, pode estar numa revista de grande circulação, pode estar numa revista mais simples, departamental, por exemplo. Esse artigo com esse nome significa que você pode considerar. Então, eu diria, antes de você pensar na questão aonde eu posso fazer, ou como eu posso saber, ou como separar os melhores artigos, primeira questão que eu diria são os autores. Agora, professora, digamos que no meu caso eu não tenho uma referência de um grande renome e eu tenho a dificuldade de encontrar os autores. Bom, se esses autores forem brasileiros, é muito fácil você pesquisar se esse autor domina ou se ele tem know-how para falar sobre determinado tema, que você pode ir direto no Currículo Lattes. A busca eu já fiz um vídeo aqui mostrando. É super fácil, você digita o nome do autor e você consegue no Currículo Lattes ter uma noção do know-how, da experiência que esse autor ou esses autores têm para falar sobre determinado tema. Outra questão que você também, não é esse autor, não é esses autores ou o meu tema não trabalha com autores nacionais. Como eu posso saber se esse autor ou se esse artigo tem um grande impacto? Você tem outras bases de dados, especialmente o ORCID. O ORCID, ou ORCID, como algumas pessoas chamam, é uma espécie de currículo como se fosse o Lattes também, só que ele é internacional. Geralmente, quando o autor não é brasileiro, ele acaba aderindo o ORCID ou o ORCID, como você preferir chamar. Então, é uma outra fonte também que você consegue pesquisar. É só colocar no Google também ORCID ou ORCID, ORCID. Então você coloca e aí você consegue fazer uma pesquisa fácil pelo nome do autor. Outra questão, se você tiver um pouquinho mais experiência com a tecnologia, é você pesquisar o impacto que esse autor produz. Como que se pesquisa o impacto que esse autor produz? Através das suas citações. Então, se esse autor participa do movimento aberto, dessa busca pelo conhecimento científico aberto,
No próprio Google, você consegue pesquisar o número de citações que esse autor tem. Quanto mais citado, significa que mais aceitação pela comunidade acadêmica científica esse autor consegue gerar, engajamento, impactar. São requisitos fundamentais e eu acredito que melhor para você justificar com relação à qualidade da informação que você está obtendo. Se alguém perguntar, mas da onde você tirou esses materiais? É muito fácil você justificar que foi de acordo com o currículo dos autores e o grau de impacto que eles ocasionam, do que por uma revista ou por uma base de dados, tá ok? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima!